Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus para falar com você um pouquinho do seu reino. Um segundinho só que eu quero falar com você e já lhe agradeço de antemão por você me receber aí no seu lar. Muito obrigado por isso. Quero deixar para você também a senha do canal. É @oirmãozinho7969. É só clicar na foto do irmãozinho assim que você entrar com a senha no YouTube. Você vai ver a foto do irmãozinho, você clica nela e clica de novo e já abre os vídeos para você. Esse é no meu celular, de repente o seu abre diferente, tá, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Hoje eu sou muito feliz por poder estar aqui para junto falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar com você, nem que seja uma porçãozinha bem pouquinha do Senhor Jesus, que nós precisamos dela, não podemos ficar sem ela, né? Então nós precisamos sempre estar atento com aquilo que o Senhor tem nos permitido. Hoje, por exemplo, Ele me permitiu falar um pouquinho com você do seu Santo Evangelho. Eu gostaria de poder falar e saber que você vai me ouvir. Tudo bem, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Então eu quero trazer você aqui no livro, vamos ver aqui, no livro de Hebreus, o capítulo é o 4. Eu quero trazer você aqui nesse livro, que esse livro tem muitas coisas boas. E hoje eu quero falar de uma coisa bem simplesinha, que praticamente todo mundo sabe de cor e salteado, né? Falar do casamento, do matrimônio. E hoje parece que está tão difícil desse item para nós, né? A gente só vai falar em divórcio, desquite, não é isso? Acordo, mas o casamento, como é que fica? Será que o homem e a mulher perdeu a essência do ser humano? Porque isso foi o que Deus deixou para nós, o casal, para que produzisse, não é isso? Produzisse para encher a terra, foi isso que o Senhor falou lá no comecinho, quando Ele criou nós. O que Ele falou foi isso aí. Muitas vezes eu estou vendo hoje, hoje é muito difícil você ver falar que uma pessoa que tem 5 anos que está casado. Infelizmente, eu não, graças a Deus, eu sei me abençoado e eu estou com 44 anos de casamento já. Com a minha esposa, tá? Eu tenho 4 filhos, todos, graças a Deus, adultos já, tá? Então, eu sou muito abençoado e agradeço ao Senhor Jesus por essa bênção que Ele tem me concedido. Mas eu tenho visto aí os casamentos, quando dura muito, dura 5 anos, 4 anos. Tem casamento aí com 3 meses que está desquitando. Eu nunca vi um negócio desse. Como que você casa dentro de 3 meses? Será que teve coisa tão ruim que você teve que desquitar? Foi obrigado a desquitar, né? Porque muitas vezes a gente é obrigado, não é que a gente quer desquitar, mas é obrigado a desquitar. Eu, de antemão, irmãos, eu agradeço a Deus por isso. Espero que você que esteja assistindo também, agradeça também se você tiver 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos. E que o Senhor, porque a gente casa na verdade, meus irmãos, não é para você casar hoje e amanhã você está largando, tá? Não é para isso que nós se casa. Nós se casa para criar uma família. Então, se você ganha o suficiente para tratar da tua esposa e dos teus filhos, parabéns. Agora, se você não ganha, a sua esposa precisa lhe ajudar para poder manter as coisas, né? São tão caras as coisas, para ajudar a gente a ter uma vida digna, pelo menos ter um café na mesa da manhã, um almoço, um jantar e um cafezinho à noite para dormir. É o que eu desejo para todos a humanidade, não é só para o Brasil não, para toda a humanidade. Que os outros que são lá fora são nossos irmãos do mesmo jeito, são filhos de Deus.
Como nós vamos dizer? Aquele, não, são filhos de Deus, ele passa fome, né? Ele sente fome, ele sente raiva, ele sente ódio também, ele dá risada, igualzinho eu, igualzinho você. Nós não podemos discriminar aqueles irmãos. Eu sou bom e o meu irmão não é. Eu posso sorrir, ele não pode. Não, nada disso. Você pode sorrir, ele também. Você pode passar raiva, ele também. Nós somos iguais. Nós somos carne, todos nós. Não é isso? Então, meus irmãozinhos, eu quero trazer você aqui no versículo aqui, que eu quero falar um pouquinho sobre o matrimônio. Também, que surgiu essa oportunidade hoje do Senhor me conceder essa oportunidade, que saiu hoje. Eu gostaria de falar com você aqui, Hebreus, no capítulo 4, que diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e os adúlteros Deus os julgará. Então, o que diz aqui do leito sem mácula? Isso aqui ele quer dizer assim, meu irmão. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que ele tem a sua esposa, mas está arrumando outra encrenca, porque muitas vezes a outra é casada, ou tem namorado, e na hora que descobrir a coisa está feita. Um vai ser obrigado ou correr ou matar uns aos outros. Você acha que isso é bonito? Deus já deu sua esposa, para que você quer correr atrás de outras? Será que você é tão forte assim para sustentar financeiramente duas mulheres, ou três, e quatro, ou cinco filhos? Deus já sabe quando vai dar para você. Será que você parou para pensar? Às vezes, não, o que eu ganho é para tratar de duas mulheres. Dá, eu concordo também. Mas se cada um já é um filho, será que dá para tratar de mais dois filhos? Duas bocas mais dois filhos? Dá! E se ganhar mais dois cada uma? São quatro. Ainda continua dando? E aí? Deus deu uma mulher para cada homem, um homem para cada mulher. Eu estou falando homem porque às vezes é tão discriminativo você falar, tudo em cima da mulher, tudo em cima da mulher. Aqui hoje nós vamos falar desse assunto também, que você vai ver que hoje que eu falo, não nesse vídeo, no próximo ou no outro talvez, tá? Um deles aí a gente vai falar sobre a mulher. A mulher não lê a Bíblia. Eu vou adiantar aqui, que talvez você não me ouça no outro, e você já vai ter adiantado. A mulher veio não ler a Bíblia porque, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo, ele está falando da mulher lá, que a mulher que traiu não sei quem, que a mulher faz não sei o que, faz aquilo lá, e derrotando nós. Você só precisa de ler o texto inteiro. Minha amiguinha, meu irmãozinho, lê o texto inteiro, porque aquela parte que Paulo está falando da mulher, que Paulo está falando da mulher, ele está falando de Jesus e da igreja. Tem nada a ver com o ser humano. Jesus e Paulo não falam de ser humano. Tudo que fala é espiritual, ali é figurativo. Ele está falando com a mulher para ficar mais fácil para nós, ser humano, entender que está falando aquilo ali, está falando de nós aqui, ó, no nosso entendimento, para nós entender. Tá? É por isso que ele está falando ali. Mas não está falando da mulher, não, ele está falando da igreja, a mulher como a igreja, e o homem como Jesus. Ele está falando do homem e da mulher, mas aí você está falando de Jesus e da igreja. Lá atrás, é quase a mesma coisa. Deus está falando da mulher também, adulterando, não sei o que, e não sei o que, e mais um monte de outro. Quando você vai lendo o texto inteiro, tá? Quando você vai chegando lá, quase pelo meio do texto, você vai ver que ele está falando de Israel e de Judá, duas cidades. Então, para você ver, a mulher está isenta de tal pensamento que está tendo. Não tem nada disso, tá? O homem adultera tanto quanto a mulher, ou se não adulterar mais ainda, tá? Porque eu estou falando por mim, tá? Parece que se vergonhiça ficou em toda... para as mulheres ficou, e para os homens não tem que ter vergonha nenhuma, tá? É tudo liberado. Seria isso o pensamento, tá?
que eu estou dizendo. Tira as irmãzinhas, tira esse pensamento que Deus atrás estava condenando a mulher, que Paulo está condenando a mulher. Paulo está falando, a mulher que ele está falando é a igreja. E o homem que ele está falando é Jesus. Tá? Ele só está figurado. Deus atrás, como está dizendo, os adultérios que a mulher fez e não sei o quê, ele está falando da mulher, mas está comparando a mulher ali com a cidade de Israel e Judá. Ele está sendo comparado. Então, minha irmãzinha, não acha que Deus ou Paulo vai querer discriminar, atacar alguma das irmãs, que jamais isso passa na cabeça de qualquer um deles, porque a Bíblia é espiritual. Jesus diz, o que ele fala é espírito e vida. Está escrito isso. Lá em João, no capítulo 6, no verso 63, está escrito que ele fala é espírito e vida. Para nada os discípulos aproveitam, os discípulos, Jesus estava falando, e os discípulos achando que ele estava falando coisa de comer, não. O que eu estou falando para nada aproveita. Ele está falando em espírito e vida. É isso que está sendo falado na Bíblia, tá? Espírito e vida. Aquelas palavras que tem ali que está colocando a mulher, não sei o quê, se você ler o texto inteiro, você vai ver que a mulher não tem nada a ver com aquilo ali. No apóstolo Paulo, ele está falando da igreja de Jesus. E lá atrás, Deus está falando dele e de Israel, que era um povo ingrato. Tá? É só isso. Tá bom, meu irmãozinho? Não leva a parte da Bíblia no negócio, não. Por favor, tá? Então aqui ele está dizendo para que o homem tenha o leito sem mácula. Sem pecado, vamos dizer assim, está na nossa linguagem melhor. Sem pecado. Você deitar na sua cama, querendo acariciar sua esposa querendo acariciar você. Não você estando deitado na sua esposa e pensando em outra ou em outro lá fora. Isso aí não é permitido perante a Deus, e com isso aí você só anda para trás. O caminhada não é a direção a Deus, é para trás. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Esse aqui é só um lembrete que eu deixei para você. Foi muito bom que eu descarreguei aqui. Agora que eu tenho sempre visto, às vezes, algum texto e as mulheres reclamar, mas ó, tá falando dessa oposta ali, não, esse homem não fala nada, mas não está falando da mulher. Ali está falando a parte espiritual. Ele está falando ali, Paulo está falando da igreja com uma mulher e Jesus. Aí você imagina o que a igreja está passando, que Paulo está comparando a igreja com a mulher para que nós entenda claramente, é só isso. Tá? Nós, que eu falo, é todos nós, eu e você, entende claramente, só isso. Deus atrás está falando porque ele fazia tudo para Israel e para Judá, e eles atrás de outras coisas e deixando Deus de lado. Isso é a comparação ali com a mulher, está sendo comparada a isso aí, a Israel e Judá, as cidades, tá? Israel e Judá. E me desculpe, que até Judá é uma cidade, Israel é um país, tá? Mas é o país de Israel. E falando Judá porque as que estavam em mais idolatria contra Deus, tá? Paulo já fala da igreja, o sistema da igreja, o que a igreja está fazendo com Jesus. Aquilo é uma comparação. O que é que o sistema está fazendo com Jesus? É aquilo que está mostrando lá que a mulher estaria fazendo com o marido. Mas a mulher em si, a carnal, nós aqui, não tem nada a ver com aquilo ali. Aquilo ali é uma coisa figurativa para que nós possamos entender aquilo que o sistema está abandonando o nosso Senhor Jesus Cristo. Viu, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas? Muito obrigado por esse segundinho que eu falei com você aqui. Eu já fico grato já, tá? Só por isso que eu já te falei que é preciso a gente poder falar. O 5 diz assim: seja a nossa vida isento de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque do mesmo ele mesmo disse: nem te deixarei, nem te desampararei. Quem falou isso? Jesus. Então, para que você precisa, meu irmãozinho, minha irmãzinha,
ter ganância em alguma coisa. Se o próprio Senhor está dizendo aqui que Ele não te deixa e nem te desampara. Isso aqui Ele falou verdade, sabe por quê? Ele está dentro de mim e dentro de você. É que muitas vezes nós não... Eu estou dizendo de mim, tá? Nós não somos informados. Eu passei 15 anos no sistema e não fui informado disso. Deus me abençoou, abriu um outro caminho para mim, para que eu pudesse entender isso aí, que o Espírito dele já está dentro de mim, dentro de você, dentro de todo ser humano. Por isso que ele está dizendo que eu não te deixo nem te desamparo. É nós que desampara o Senhor. Por quê? Nós, meu Senhor, quando acorda, ela chega no pescoço. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Já aliviou a corda um pouquinho, nem lembra mais. É assim ou não é, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Nós deixa Deus para o segundo, terceiro ou quarto plano, lá atrás. Ó. Quando não tiver mais recurso, nós vamos lembrar dele. Nós temos que lembrar dele a hora que nós bebemos um gole de água. Meu Senhor, muito obrigado por essa água que o Senhor me deu. Um gole de café, um gole de chá, um prato de almoço, um prato de janta. Todas essas horas nós precisamos lembrar do Senhor, porque é Ele que está nos dando. Tá? Sem Ele nós íamos morrer de fome. Está entendendo? Ele é que nos dá. Não é que você trabalha, não. Você trabalha porque Ele permite. Se não permite, você não trabalha. Coloca isso no seu coração, meu irmãozinho. É que nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos almoçando, jantando, tomando café, porque o Senhor está nos dando. Se caso Ele não der, nós não temos. Nós, em vez de estar confiando no homem, nós precisamos confiar em Jesus. Esse nós temos que confiar. E confiar nele, se você vai deitar, meu Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor me concedeu. Eu sou muito agradecido ao Senhor. Gratidão, Senhor, por isso. Pelo Espírito Santo que o Senhor já me deu, porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo o Senhor me deu. Muito obrigado. Gratidão, Senhor, Pai. Se você tem uma pequena fezinha, agradece Ele. Muito obrigado, meu Senhor, pelo espírito da fé que o Senhor me deu. Sou grato também. Quando acordar, faz a mesma coisa. E não vai te doer nada se você dizer gratidão ao Senhor, tá? Por tudo que o Senhor me deu, pela essa noite de sono, por eu ter acordado, por eu ter um cafezinho ali que eu já vou fazer, ou minha esposa vai fazer, ou meu marido vai fazer, um cafezinho para nós tomar, mas nós temos aí porque o Senhor nos deu. Que maravilha isso, não é? É isso que precisamos. Nós só precisamos desse tipo de coisa. Aqui nós não tem que estar com ganância na coisa que o outro tem, não. Deus diz que não nos desampara. Ele diz que nos ajuda. Nós vamos buscar esquentar na cabeça com o quê? Diz, com nada. Já temos tudo. Temos Jesus, temos tudo, meus irmãozinhos. E ele diz vocês aqui, ó. De modo que, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda. Oh, aleluia! Não temerei que me fará o homem. E nós não podemos temer o que o homem pode fazer. Ele faz o que ele achar que deve fazer. Tem que ser matar nós, fazer um furo. Mas matar ele não consegue. Tá? O homem não consegue. Se ele pode fazer um furo em nós. Tá? Dar um tiro, uma facada. Mas quem mata é Deus. Se você morreu é porque Deus matou. Não é ele que matou, não. Eu vou te deixar claro para você. Quem mata é só Deus. Só ele tem o direito de matar. Porque o Espírito dele tem nós só morremos quando ele retira esse Espírito. Retirou esse Espírito, nós caímos um corpo morto. Viu, meu irmãozinho? Então, se um parente seu, não sei o nível, seja lá qual nível, morreu, você agradece a Deus. Porque ele já partiu do sofrimento aqui que nós estamos aqui, e já partiu para onde? Por o seio do Senhor Jesus. Porque o Espírito é dele. Nosso Espírito é dele, pertence a ele. Quando nós morremos, nós vamos direto da onde que nós viemos. Nós viemos de lá. E vamos partir para lá agora também, quando, assim que Deus permitir a nossa partida daqui da terra, nós vamos direto. Nós morremos para o pecado. Para isso que morremos, tá? Porque o nosso corpo, aqui a nossa mente, aquilo que nós, coisas boas, coisas ruins que nós guardamos aqui, é tudo do juízo final com a terra. Caiu na terra, morreu, acabou. Acabou tudo. Aquilo que nós vamos chegar lá é que nem nós viemos para aqui. Inocentes também. Nós vamos voltar da onde viemos. É só isso. Tá certo, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas?
eu sou muito agradecido por esse 3 versículos aqui que eu falei com vocês aqui do matrimônio. Eu espero que os nossos matrimônios, nossos filhos, irmãos, que siga reto o caminho do Senhor, né? E que seja um casamento que nem antigamente. Quem separava, hoje você vai casar, quando eu casei era assim, quem separa é só a morte. Então, isso aí é algo. Vamos dizer que você casou, amanhã você foi atropelado, tomou um tiro, sei lá, caiu de um lugar, um acidente. Ué, você morreu. Depois que você morreu, então quer dizer, o casamento seu durou até ali. Você não vai poder casar de novo, como você vai casar se você está morto? A sua esposa também não vai ter que ficar viúva o tempo inteiro. Ué, passou 2 anos viúva, ela vai arrumar um companheiro também, e ela está te traindo? Não, de espécie nenhuma. Ela está fazendo isso porque ela precisa de um companheiro e não tem mais você. Não é isso? O homem, eu estou falando do homem porque é normal, a maior parte dos acidentes acontece com os homens. Mas se a mulher acontece, é a mesma coisa. O homem deu aquele tempo ali de 1 ano em diante de... Como é que fala? O homem foi agora, tá? Ali, respeitando, tá? Respeitando. Respeitou um tempo aquela pessoa, ele vai ter que ter outra pessoa, porque aquela pessoa não volta mais. Ele já partiu. Ele não acabou, a mulher não acabou de morrer e ele arrumou outra, não. Aí também é outra coisa para fazer isso, já tinha que ter outra. É isso? Então não é assim. Mas você tem um tempo ali determinado, 1 ano, 2 anos, mais ou menos, não sei quanto tempo é isso aí, que a pessoa acha. Se é muito cedo a coisa, não tem muito tempo para ficar lembrando a pessoa, né? Vamos dizer que você tem 3, 4 anos que vive com a pessoa, você já tem tempo suficiente para ficar um tempo lembrando aquela pessoa que Deus te deu e orando para que ele possa procurar outra, arrumar outra, o mesmo nível para a gente, né, meu irmãozinho? Assim, meus irmãozinhos, eu espero que pelo menos uma palavrinha serviu para você e eu já fico contente. Tudo bem, meus irmãozinhos? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.